Muito provavelmente você já se sentiu trabalhando muito, se esforçando muito no seu projeto ou algo do tipo e mesmo assim no final do mês não estava sobrando um dinheiro relevante ou você sentiu que não estava podendo avançar, né, progredir na vida. Isso acontece com muita gente, inclusive já aconteceu comigo na época que eu trabalhava na CLT, mas existe uma estratégia que eu estou aplicando hoje na minha vida e eu acho que talvez ela pode te ajudar também. Hoje eu vou te mostrar o que eu já estou aplicando há 5 anos, ou seja, desde 2020, para poder mudar a minha situação financeira, né, minha realidade e a da minha família. E é interessante porque essa mesma estratégia você pode aplicar sendo CLT, sendo autônomo, sendo trabalhador informal, por exemplo, sendo concursado. Então, em qualquer cenário que te sobre um pouco de dinheiro todos os meses, é possível aplicar essa estratégia. Com essa estratégia que eu vou te mostrar, você pode estar investindo, construindo patrimônio e talvez lá na frente, lá no futuro, você conseguir atingir a sua tão sonhada liberdade financeira, que é o meu objetivo também. Enquanto eu mostro aqui meus investimentos, a gente vai conversando, eu vou te mostrar tudo que eu estou fazendo, você também vai conseguir ver se você consegue aplicar a mesma coisa e você vai ver que é possível começar com pouco dinheiro. Se você ainda não me conhece, meu nome é Ider Menezes, eu tenho 23 anos e aqui nesse canal eu mostro a trajetória dos meus investimentos e ajudo você que está aí do outro lado da tela, enquanto isso, né, te motivando a seguir junto para a gente ir crescendo o nosso patrimônio cada vez mais e também para te ensinar a fazer investimentos melhores para conseguir conquistar uma vida financeira mais confortável. E se você quiser me ajudar nessa jornada, eu peço que você se inscreve, pois o meu sonho aqui no YouTube desde 2016 é atingir os 100 mil seguidores, né, os 100 mil inscritos. Então se você puder se inscrever, eu agradeceria muito. E aqui esses são os meus investimentos, como você pode ver. E com esse vídeo eu espero que eu consiga te motivar, que isso sirva de inspiração, talvez principalmente para quem é mais jovem, que eu acho que é um público que eu acabo gerando mais conexão, até porque eu também sou jovem, né? Então talvez você também seja jovem, tenha uma idade parecida com a minha, e você se sinta meio perdido, sem muita perspectiva, então eu espero que isso sirva de inspiração para você ver que é possível e que você consegue também fazer igual eu estou fazendo, né? Como você pode ver, eu não tenho uma carteira milionária, nem de perto, né? Tá longe ainda para falar a verdade, e eu não tenho, né, um grande aporte, né, um volume aí estrondoso de dinheiro para estar colocando, na verdade é bem diferente disso. Eu vim de uma família humilde, né? Nunca passei necessidade, nada do tipo, mas eu comecei com pouco dinheiro, vim de uma família pobre, e aos poucos eu tô galgando aí a minha jornada e buscando cada vez evoluir mais. Quando eu comecei lá em 2020, eu via muita gente falando que investir era só para rico, né? Que precisava de muito dinheiro para poder comprar as coisas e tal, investir, e na verdade não. Na verdade dá para começar com pouco, a diferença é que com pouco dinheiro você não vai alcançar grandes patamares financeiros, né? Se você investe pouco, o seu retorno ele vai ser condizente. O que precisa ficar claro é que você não vai conseguir investir, por exemplo, R$ 1.000 e isso se transformar em 1 milhão, né? Não é dessa forma que funciona. É uma jornada que de fato ela requer tempo e ela requer constância. Todos os meses você precisa aportar pequenas quantias e focando no seu desenvolvimento pessoal para que você, como profissional, como empresário ou que você desempenha, né, você consiga acumular valores maiores. Caso você não queira seguir por esse caminho, você precisa dar tempo ao tempo. Então, se você não conseguir aumentar o volume de aporte, você vai precisar de talvez 10, 20, 30 anos aí para conseguir atingir o mesmo patamar. É possível, mas você precisa ter isso claro. O que importa não é o seu salário em si, mas sim o quanto você consegue economizar. Só que aí, claro, tem um limite, né? Se você ganha 5, não tem como você economizar mais que isso. Só que se você começa a ganhar 10, você já consegue sair daquela economia de antes, entendeu? Então o ideal é que, ao mesmo tempo que você investe, você também sobe o seu salário para conseguir investir cada vez mais. Isso se torna uma bola de neve e com o tempo isso vai crescendo. Com tudo isso dito, né, vamos aqui partir para os investimentos. Então você pode ver que aqui eu invisto em ações, fundos imobiliários, renda fixa, investimentos nos Estados Unidos, né, em ações, também nos Estados Unidos em ETFs, e aqui no caso são criptomoedas. E aqui dentro é apenas Bitcoin. Somando tudo é um patrimônio de 178 mil ou 30 mil dólares. E a posição você pode ver tanto aqui quanto nesse gráfico, né? A maior parte da minha carteira está em renda fixa e depois vem aí ações e fundos imobiliários. Então qual que é o principal ponto da minha carteira hoje? Está muito concentrado em real, né? Muito risco aqui no Brasil. E é por isso que o meu foco em 2025 vai ser aumentar esse percentual aqui. Somando estoques, ETFs e criptomoedas, eu tenho 4,6% de participação em dólar na minha carteira. Isso era menor, até pouco tempo era 2%. Eu já vinha aportando, então isso foi subindo. E por que é tão alto, né, o meu percentual em renda fixa, por exemplo? Isso daqui é um dinheiro que está em caixa, aqui também tem a reserva de emergência que eu considero, então isso gera muito rendimento, fica ali rendendo, e como eu considero isso um investimento, eu coloco aqui, por isso ficou tão diferente, né? É um dinheiro que eu juntei da minha empresa, depois eu distribuí, né, como dividendo para mim mesmo, e aí esse dinheiro eu não aportei tudo de uma vez, eu estou pegando aos poucos,
e aos poucos vou fazendo aportes e também vou tirando do salário mensal e vou colocando. Então esse dinheiro aqui, com o tempo, ele vai diminuindo, né, em renda fixa, então esse percentual ele vai caindo cada vez mais. Já que em ação tem um foco misto, é um pouco crescimento e um pouco dividendo, aqui os fundos imobiliários são 100% para renda passiva e esses últimos 3 aqui também são para crescimento. Então parte da minha carteira aqui está para rendimento, e aqui vamos dizer que metade das ações, e o restante aqui para crescimento também, mais metade aqui das ações. E tudo que eu te mostrei aqui, das duas uma, ou é focado para me dar renda passiva hoje enquanto eu não trabalho, então é um dinheiro que sem eu precisar fazer nenhum esforço vai estar caindo na conta, e outra parte para que lá na frente eu não precise me preocupar com dinheiro, que é o foco em crescimento. Se você ainda não entende de investimentos, né, quando você compra, por exemplo, uma ação, não é você que trabalha para gerar dinheiro. Na verdade, é como se você estivesse pagando os diretores, os funcionários ali, os atendentes, os vendedores, e aí essas pessoas vão trabalhar no seu lugar e gerar dinheiro ali para você. Nos fundos, por exemplo, quando você compra, é como se você estivesse dando dinheiro na mão de outra pessoa, nesse caso para o gestor, e ele vai comprar imóvel, vai alugar, e sempre que cair o dinheiro ali na conta do fundo, ele vai distribuir a sua parte do aluguel. Então também tem outra pessoa trabalhando no seu lugar. E por que isso é importante? Porque, por exemplo, quando eu trabalhava CLT, né, eu já vendi jornal informalmente, né, já vendi doce na rua, já entreguei panfleto, já trabalhei em bar, já trabalhei em mercado, já trabalhei em fábrica, e geralmente a diária que eu recebia ali era de 40, 50, 60 reais, depende, tem gente que considera 30 dias, né, tem gente que tira o final de semana, mas vamos colocar 40 reais aí. Hoje, só de fundo, por exemplo, eu recebo 100 reais todos os meses. Ou seja, é 2 dias e pouco de trabalho sem eu precisar trabalhar. Se eu ficar deitado, por exemplo, esse dinheiro vai cair na minha conta do mesmo jeito. Então é um dinheiro que está trabalhando para mim, trabalhando no meu lugar e me gera renda, sem que eu precise trabalhar para isso. Então é algo que na minha idade não é tão relevante, é um dinheiro menor, né? Eu ainda consigo trabalhar, eu estou em idade ativa, né? Mas é um dinheiro que eu acho sim válido para minha estratégia, só que ele é um percentual bem menor da carteira, né? Nesse caso focado em fundos imobiliários. Como já toquei aqui no ponto de fundo, citei a questão de ser jovem e tal, essa parte de exterior e criptomoedas, por exemplo, é justamente por isso. Como eu sou jovem, eu ainda tenho tempo do dinheiro trabalhar para mim, né? Então eu consigo deixar aqui o dinheiro rendendo, como eu não vou precisar disso agora, eu posso esperar 10, 15, vários anos aí, né? Para isso madurar e lá na frente eu colher os frutos. Se desconsiderar a renda fixa, né, a parte de CDB da minha carteira, é assim que ela está distribuída hoje. Então tem aqui 36% em ações, 24% em fundo, tem uma parte aqui em tesouro, que é 100% IPCA, aí tem aqui estoques, criptomoedas e também os ETFs que eu falei. Esse mês de março, por exemplo, está provisionado aqui R$ 182 e mês passado eu recebi 131. Se você já investe ou você quer saber se você está no caminho certo, eu quero dividir 3 ensinamentos que eu tive durante esses 5 anos para que você também aplique na sua vida. O primeiro deles é a reserva de emergência, então caso você não tenha, o ideal é construir antes de investir, ou se você quiser, né, investir ao mesmo tempo, ao menos dividir 50% para cada coisa, aí a sua reserva também vai sendo construída com o passar do tempo. O ideal é que você consiga cobrir ao menos 6 meses do custo de vida que você possui hoje, né? Então aluguel, transporte, custos que você tem mensal, né, para conseguir viver, porque aí já te dá uma proteção legal, mas é claro que varia de acordo com a realidade de cada um. A segunda lição que eu quero te passar é sobre o seu perfil de risco. E aqui é muito simples, você vai responder a seguinte pergunta: o quanto que eu estou disposto a perder? Isso mesmo, perder. O quanto que você consegue ver do seu dinheiro caindo, sumindo assim de um dia para o outro, por exemplo, 30%, caiu 30% do seu dinheiro. Você tinha 100 mil, caiu para 70. Você conseguiria ficar confortável com isso? Caso você não fique confortável, isso é um indicador que você não devia estar correndo tanto risco. A terceira lição é você investir todos os meses, sem falta, porque é isso que vai fazer você criar o hábito, você vai conseguir investir todos os meses, mesmo que seja pouco. Se você conseguir só 10 reais, coloque 10 reais. Se conseguir 50, coloque 50. Se conseguir 10 mil, coloque 10 mil. Faça de acordo com o que você consegue, porque isso você vai criar o hábito. Quando você tiver mais dinheiro, você vai conseguir aportar mais também, e isso vai garantir, né, um grande patrimônio para você lá na frente. E se você não sabe o quanto você consegue guardar, é simples. Faz um teste. Vamos supor que você ganha R$ 2.000 e você quer começar com 50. Então guarda 50 durante o primeiro mês e vê como é que foi. Foi fácil? Foi difícil? Se foi fácil, sobe para 100, sobe para 70 e vai subindo aos poucos. Se você viu que, por exemplo, R$ 100 foi fácil, sobe de novo. Aí você subiu para 150. Pô, 150 já ficou difícil? Então volta para R$ 100 de novo. O ideal é ir fazendo esse teste com base na sua realidade mesmo, porque ninguém melhor do que você mesmo, né, para saber o quanto que pesa no seu bolso ou não. Esse daqui são os meus dividendos do ano de 2020. Você pode ver que de fato não é muito dinheiro, né? O mês que eu mais recebi foi R$ 6. Só que mesmo sendo pouco, eu sempre fiquei feliz em ver isso daqui, né? Porque eu via, pô, ganhei R$ 6 sem nada, né? Não precisei fazer nada para isso. Então era um dinheiro que sempre estava caindo na minha conta, mesmo sendo baixo. Então quando eu comecei a ver isso daqui, eu já comecei a ver algo
que talvez no futuro poderia ser maior, né? Então eu pensei, pô, hoje é 6, mas será que lá na frente não vai ser 10? Não vai ser 20? Depois 100 e 500? Isso vai subindo? Então eu sempre tinha esse pensamento de que mesmo sendo pouco, eu tô ganhando sem trabalhar. E isso talvez no futuro vai ser maior. Então eu comecei a ver uma perspectiva nisso, sabe? Quando eu trabalhava na fábrica, por exemplo, já trabalhei numa fábrica de produtos agrícolas, né? Quando eu trabalhava lá, sempre que eu conversava com a galera, o assunto rapidamente era desconversado, né? As pessoas até ouviam e tal, mas ninguém dava muita bola. Porque eu acho que as pessoas viam, vou investir tanto e vou ganhar pouco, né? Não vale a pena. Então, eu acho que esse era o pensamento, né? Por isso que ninguém dava muita moral. Era um pensamento, assim, muito imediatista. As pessoas queriam tudo na hora, né? Ou eu ganho mais agora, ou eu não quero. Vou ficar aqui mesmo que aqui tá bom. Então, geralmente era a visão, né? Tanto lá na fábrica, na escola, no meu colegial também foi assim. Inclusive, na internet, vira e mexe eu vejo gente zombando, né? Tirando sarro, zoando e tal. Pessoas que investem, né? Então, tipo, você investe aí 1.500, ganha R$1 por mês e não sei o que e tal. Só que, cara, é uma jornada, né? Então, por exemplo, eu até coloquei aqui outro ano, né? Que já é 2021. Olha só como é que subiu. No meu caso, eu nunca sofri esse tipo de zoação, né? Mas imagina se eu deixasse me afetar pelo comentário de outras pessoas. Se tivesse sido o caso, hoje eu não estaria recebendo o que eu recebo, né? Por exemplo, em 2022, olha só. Já deu uma subida, já começou a dar R$100. Em 2023, por exemplo, já ficou ainda maior. Olha, 2024 foi muito bom, aqui eu já comecei a atingir valores bem relevantes. E agora em 2025 tá excelente, eu tô recebendo quase um salário mínimo aí por mês, né? Tá bem perto disso. Se eu tivesse deixado esse tipo de pensamento me afetar, eu não estaria aqui, entendeu? Eu não estaria recebendo esse dinheiro aqui sem precisar trabalhar por ele. O segredo, ele é simples, basta aportar todos os meses, ter constância e ter paciência. No futuro, se você colocar um dinheirinho ali todo mês, mesmo que pouco, lá na frente você vai sim ter mais dinheiro. É impossível ser diferente. Você colocando em ativos de qualidade, né, você não cometer nenhuma doideira, né, colocar em ativos arriscados e tal, com uma oscilação, né, uma variação maior, se você colocar em ativos seguros, você vai ter mais dinheiro lá na frente, mesmo que seja renda fixa, um CDB do seu banco, você vai ter mais dinheiro lá na frente. Espero que esse vídeo tenha te dado uma visão diferente, talvez te motivado a investir. Se isso tiver acontecido, eu vou ficar muito feliz, né? Vou sentir que o meu objetivo foi concluído. Mas de verdade eu espero que você leve isso aqui a sério e você pense mais no seu futuro, porque eu garanto que você não vai se arrepender. Tenho certeza que você começar hoje, daqui a alguns anos, você vai ter agradecido o seu eu do passado em ter pensado no seu eu do futuro. Se quiser acompanhar minha jornada e continuar aprendendo e evoluindo junto comigo, se inscreva aqui no canal. Se quiser deixar um comentário também, a sua opinião, escreve aqui, com certeza eu vou ler. E eu te espero no próximo vídeo. Fique bem e se cuida.